Qual é a lembrança mais antiga que o senhor tem do Cassiano Ricardo? Bom, a lembrança mais antiga que eu tenho dele, eu ia visitar o Cassiano com frequência, porque desde essa época eu gostava muito de poesia e pudemos conversar muito sobre poesia e eu pude aprender muita coisa com ele. Me lembro que uma vez eu cheguei lá de manhã cedo, às 6h30 da manhã, porque havia pernoitado da casa de um amigo que morava ali no bairro das Perdizes. E como era muito cedo, eu resolvi fazer uma visita para o Cassiano. E com surpresa, eu ouvi sentado num sofá que balançava, um frio de rachar, e ele, sobretudo, e de cobertor, com lápis na mão e um caderninho, se inspirando para fazer os versos que depois o tornaram muito famoso como poeta. Ele ficou muito alegre com a minha presença lá, e daí por diante conversávamos sempre com frequência, toda vez que eu podia, eu ia visitá-lo, falávamos sobre poesia, falávamos sobre política e sobre outros assuntos também familiares. E com surpresa, o Cassiano me contou que um belo dia uma pessoa a essa hora da manhã passou na frente da casa dele e ficou espantado dele estar sentado na cadeira de balanço e cumprimentou, ele não respondeu. A pessoa pensou que ele fosse doente mental. Ele me contou isso, rindo, sorrindo, dando risada. E aí a nossa vida foi muito frequente, porque eu me tornei amigo do filho dele, que era meu primo, viviam muito unidos. Antes disso, ele já havia morado lá na Vila Anastácio, no Alto da Lapa, onde morava uma irmã dele chamada Wanda, casada com um deputado que era advogado também, doutor Arthur Caetano da Silva, era o nome dele, oriundo lá do Rio Grande do Sul. Então fiquei sabendo pelo próprio Cassiano que o começo da vida dele foi de advogado criminalista. Esse Arthur Caetano, que já era namorado da irmã dele, e logo depois se casou com ela, foram viver lá em Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, onde o Cassiano foi exercer a profissão de advogado. Soube que ele foi muito bem sucedido lá, mas acontece que o frio do Rio Grande não é para qualquer um, viu? Então ele, como viu que a advocacia lá não era muito fácil como ele esperava, na parte criminal, e ele não havia feito muitos clientes ainda, por ser um estrangeiro, não é? Lá no Rio Grande, um paulista que imigrou para lá, ele resolveu voltar para São Paulo, e aí foi morar na Vila Anastácio. Muito bem, aí a nossa convivência foi muito frequente, a minha com ele e com o filho dele, Cassiano Ricardo, né? O senhor, ele conversava com o senhor alguma coisa sobre São José, chegou a comentar alguma coisa? Ah, ele falava muito de São José, que a vida dele foi muito feliz lá em São José, porque o pai era fazendeiro. O pai dele, se não me engano, se chamava Francisco Machado Leite. Eu não cheguei a presenciar isso, apesar de já estar morando também nessa época lá em São José dos Campos, no Lago da Matriz, numa casa que eu visitei há pouco tempo, talvez há uns 8, 10 anos, e tive o prazer de rememorar todo o meu tempo, até os 5 anos de idade, nessa casa, que dava fundo para o banhado. E lá, o Cassiano de vez em quando nos visitava, e com frequência ia visitar o local onde o pai dele, a região onde o pai dele teve uma fazenda. Consta, para mim, que o pai se separou da mãe do Cassiano, que se chamava Dona Minervina. Era uma mulher muito inteligente, foi ela que ministrou as primeiras letras para os 3 filhos. E se não me engano, ela era poetisa também. Ela morreu aqui em São Paulo, quando ele vivia na Vila Anastácio, não me lembro o nome da rua, mas eu convivi com ela há algum tempo. E às vezes quando eu chegava lá, ela dizia: o chá vai demorar um pouco.
a gente esperava, tomava chá com bolachas e com... Era uma mulher pouco seca, mas tinha afeição por mim e pelos netos do Cassiano. Mas deixa eu te perguntar uma coisa pro senhor. O senhor falou que conversava muito com ele sobre política também. Ele não sofreu uma discriminação na época do modernismo por parte de outros poetas, de outras pessoas da intelectualidade? Não, ele demorou um pouquinho para se engajar no movimento modernista. Mas por influência do Menotti Del Picchia e do próprio Mário de Andrade, que era amigo dele, ele acabou se convencendo de que a modernidade naquela época, o movimento modernista em todos os terrenos da literatura, já era com uma espécie de globalização que está acontecendo hoje no país. Ela veio para ficar. E o Cassiano então se engajou no movimento modernista, escreveu vários livros, já seguindo vamos dizer, os padrões modernistas. Escreveu Vamos Caçar Papagaio, Borrões de Verde e Amarelo, O Brasil no Original, que é um ensaio de cunho sociológico e político. Escreveu ainda, não me lembro de todos os livros dele, porque a minha memória já não é a mesma que era naquela época. Eu sei que ele começou como poeta clássico. O primeiro livro que ele publicou como poeta clássico foi O Jardim das Hespérides. Esse livro até eu tenho, até hoje, com dedicatória que ele fez para a minha mãe. Porque nesse tempo eu era menino ainda, menininho, pouco entendia de arte, de poesia, de literatura. Depois disso ele continuou trabalhando, mas eu acho que o Cassiano só começou a granjar prestígio como poeta a partir do momento em que ele começou a fazer uma poesia mais ou menos de fundo filosófico, sabe? Então nessa época ele escreveu Um Dia Depois do Outro, escreveu... Bom, agora de memória não me lembro todos os livros. Se quiser parar um pouco, Bom, eu vou explicar o que aconteceu com o Cassiano. Você já ligou ou não? Ele, naquela época em que o Cassiano passou a ter uma cor política e não chegou a ser militante partidário, mas ele acalentava simpatia por esses regimes que a gente chama de regimes totalitários. De um lado Mussolini, do outro lado o Hitler na Alemanha, mas era um homem muito discreto. Ele não discutia muita política nessa época porque os esquerdistas estavam sendo muito visados pelos militares do país e pelo próprio Getúlio Vargas, que a pretexto de ser um democrata, ele também acalentava tendências totalitárias. Tanto que ele demorou para declarar guerra à Alemanha, quando irrompeu essa guerra, e foi compelido porque o governo americano fez pressão. E aí não houve dúvida que ele teve que tomar o caminho das democracias, né? Que estavam pelejando, estavam guerreando a Alemanha por causa do nazismo, que é um totalitarismo da direita, né? Agora, não creio que isso tenha tido influência vamos dizer, na poesia dele, na arte dele, mesmo no jornalismo que ele exerceu com muito conhecimento, com muita proficiência, foi considerado um grande jornalista. O senhor acha que ele sofreu algum tipo de discriminação ou de tratamento assim por parte dos companheiros intelectuais da época, assim? Bom, havia um certo preconceito contra ele, sabe? Mesmo porque ele era um homem meio fechado. Ele não era homem de se abrir com qualquer um. Para a gente poder conversar com ele, precisava ele ter uma certa afeição pela pessoa que estava dialogando com ele, para ele poder se abrir. Então, naquela época, eu acho que esse temperamento dele, que o filho herdou, o Cassiano Ricardo Filho, e foi jornalista também,
o tornava assim meio arredio das elites dominantes do país. Agora, eu estou certo de uma coisa, que o Getúlio Vargas também não gostava dele. Mas quando ele conseguiu ter uma entrevista com o Getúlio Vargas, ele foi convidado para dirigir o Jornal da Manhã, no Rio de Janeiro. E aí o Getúlio passou a ser muito amigo dele. Ele ia trocar ideias no terreno político com o próprio Getúlio, e nasceu uma amizade muito grande entre os dois. E ele passou a ser getulista naquela ocasião, porque achava que o Getúlio estava querendo, vamos dizer, fazer uma política da esquerda. Tanto assim que a legislação trabalhista que foi otorgada aos operários da indústria aqui no país e do comércio foi por inspiração da legislação alemã. Quer parar um pouco? Não, tá bom. Então, o Cassiano até reservadamente falava que o Getúlio era um homem muito inteligente, um homem muito culto, mas ele tinha uma espécie de como eu devo dizer, de atração pelo poder. Ele só deixou o poder com suicídio, quando ele soube que o governo dele estava sendo, vamos dizer, traído por aqueles que ele achava que eram grandes amigos dele. E acabou se matando porque ele se desiludiu. Mas a verdade é que ele otorgou uma legislação trabalhista inspirada na legislação alemã e que trouxe muitos benefícios para a indústria, para os operários da indústria e do comércio. Só houve um equívoco dele, na minha modesta opinião. Eu acho que ele esqueceu do trabalhador do campo. Essa legislação devia, desde o começo, ter sido estendida aos trabalhadores do campo para impedir que eles abandonassem o campo e viessem para as grandes capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, essas grandes capitais já com grande desenvolvimento. Então o que aconteceu? Tivemos aqui começo da pobreza em São Paulo, porque não havia lugar, emprego para todo mundo. E a legislação trabalhista nunca era aplicada tal qual ela foi outorgada na consolidação das leis trabalhistas. É verdade isso. Agora deixa eu perguntar outra coisa. Voltando à coisa do Cassiano como advogado, o senhor dizia que ele desistiu da carreira de advogado, mas o senhor sabe dizer? Ele deixou a carreira de advogado porque ele também ficou meio desiludido com o funcionamento do Poder Judiciário na época, que era pior ainda do que hoje, porque os juízes eram geralmente despreparados, principalmente nas grandes capitais, onde as faculdades ainda não tinham conseguido alcançar o prestígio que hoje elas têm. Então a administração dos cursos de direito nessas faculdades deixava muito a desejar. Então ele achou que o meio de vida dele era o de escritor, que ele tentava ganhar dinheiro com isso. E realmente com o jornalismo também, porque ele trabalhou no Correio Paulistano como jornalista durante muitos anos, granjou muito prestígio. Depois disso ele foi tendo ascensão na imprensa. Os trabalhos dele eram publicados por vários jornais daqui do próprio Rio de Janeiro, quando ele dirigiu a Manhã do Rio de Janeiro. Ele foi um grande jornalista também. Sim. Ele ficou conhecido como jornalista, sobretudo quando da polêmica que ele travou com um medalhão lá da academia, a respeito do prêmio de poesia, aquela grande poetisa brasileira, que você deve saber quem é, não é? Eu não lembro do nome dela no momento, mas tem até o livro, Cecília Meirelles. Então ele deu uma aula de arte poética pro opositor dele, que divergiu do voto dele, e ela acabou recebendo o prêmio de poesia da academia.
Tem uma história também que fala que o Monteiro Lobato foi indicado por ele para a academia. E recusou. O Monteiro Lobato foi indicado pelo Cassiano para ocupar um lugar na Academia Brasileira de Letras. E com a maior surpresa para o Cassiano, ele não falou nada e recusou o convite. O senhor conhece alguma história de alguma animosidade entre eles ou da parte do Monteiro Lobato? O Monteiro Lobato não via com bons olhos os escritores modernistas, sabe? E quando houve a Semana da Arte Moderna, o Monteiro Lobato teve uma divergência com alguns poetas, inclusive com o próprio Mário de Andrade, a propósito de um trabalho da Anita Malfatti. Então o Monteiro Lobato fez referências, vamos dizer, desagradáveis. E há um outro verbo que talvez não me ocorreu no momento. E isso causou, vamos dizer, muita inimizade deles, dos autores modernistas, em relação ao Monteiro Lobato. Então o Monteiro Lobato não chegou a brigar com o Cassiano. Mas ele, nessa ocasião, ele até não agiu corretamente, porque ele não falou nada para o Cassiano que ele não ia aceitar. Ele segurou esse segredo até a última hora, para dizer que não aceitava e recusava a indicação dele. Agora, não resta dúvida que o Monteiro Lobato foi um grande escritor, um grande contista brasileiro. Talvez o maior que o Brasil tenha tido até hoje, principalmente em relação vamos dizer, aos contos que ele escreveu para a infância e para a juventude. Todos esses livros dele, eu li quando era menino e admirava demais. Passei a admirar o Monteiro Lobato. Tenho a coleção toda dos livros dele, completa. E até hoje, de vez em quando, eu pego alguma coisa para ler, para relembrar os meus tempos de menino, em que eu lia o Monteiro Lobato. E tem alguma história do Cassiano? Foi um grande jornalista também. Tem alguma história do Cassiano, assim, alguma peculiaridade da vida dele que o senhor se lembre? Ou da carreira de advogado, ou de escritor, ou da vida particular dele? Bom, eu só me lembro de uma coisa, que depois que o Cassiano já estava com os filhos mais ou menos criados, morreu a mulher dele, como eu já disse, em razão de uma operação da vesícula. Até meu avô contava que depois da operação ele foi visitá-la e ela trabalhava muito bem com essas flores sintéticas, essas flores, né, artificiais. E ela estava rodeada de flores. Então, quando meu avô entrou no quarto, ele disse: estou gostando de ver você aí. Ela disse: pois é, veja que eu estou rodeada de rosas. Daí a 2 dias ela morreu. E meu avô nunca se conformou com essa morte dela. Foi uma morte que até hoje, até pouco tempo, enquanto ele era vivo, ele sempre contava esse detalhe para nós. E você me perguntou o quê? Alguma peculiaridade da vida dele, pessoal ou familiar? Bom, ele não chegou a exercer advocacia aqui em São Paulo. Tanto que quando ele ia fazer qualquer negócio, com um sítio que ele teve, chamado Martins Sererê, com outras propriedades que ele tinha, ele sempre me pedia para examinar a documentação, a filiação do imóvel, se os registros estavam corretos, e eu sempre fazia isso. Eu já estava formado, já estava advogando, então fiquei sabendo que ele trocou a advocacia por outras profissões que lhe deram possibilidade de ganhar dinheiro mais depressa do que se estivesse fazendo clientela para a advocacia. Eu acho que ele não tinha muita inclinação também. Ele era mais um escritor, era um sociólogo também, escreveu um livro aí até muito elogiado no estrangeiro até hoje. Claro que ele não era um Euclides da Cunha, né? Mas esse livro dele, Marcha para o Oeste, foi um marco na sociologia nossa aqui, brasileira. O que mais você quer saber? Lendo os poemas dele, muitos deles me parecem assim, meio depressivo, um pouco triste, assim, né? Ele era realmente um homem triste, sabe?
ele era pessoalmente triste. Não sei se ele não andava contente com a vida, se era porque ninguém lhe daria o valor que ele merecia. Eu sei que ele era um homem triste, um homem fechado. Ele só se abria com as pessoas porque ele nutria muita afeição. E eu era um deles porque vivia declamando os poemas dele, principalmente esse poema da fase mais ou menos filosófica dele, né? E temas que ele versava, que você já sabe que eu sabia até alguma de cor, não é? E sei até hoje. E eu só me lembro que uma vez eu mencionei o Augusto dos Anjos e perguntei se ele era bom poeta. Ele disse para mim que bom era pouco para Augusto dos Anjos, viu? Isso eu me lembro perfeitamente que ele falou. E gostava de outros poetas brasileiros também. Não dava muita importância naquele tempo. Ele dizia que esse poeta que nós tivemos, que eu acho que foi mais cronista do que poeta, melhor cronista do que poeta, lá de Minas, você até me presenteou com um livrinho dele. Você sabe quem é, não é? Muito bem, ele achava que o maior poeta que o Brasil tinha era o Manuel Bandeira. Eu acho que ele tem razão, viu? Uma Bandeira era maior do que ele ainda. E um homem muito interessante, o Bandeira, né? É diferente do Cassiano, um homem alegre. Eu conheci lá no Rio de Janeiro, porque um amigo dele, muito amigo dele, era tio de uma cunhada minha, se hospedava em casa. Era ele quem corrigia todos os livros do Manuel Bandeira, na parte gramatical, na parte de léxico, era ele que revia tudo. Morreu, era meu colega também, mas era jornalista no Rio de Janeiro, exerceu pouco a profissão. Eu também sei que ele era muito amigo do Pontes de Miranda, era ele que fazia toda a revisão da obra do Pontes de Miranda. Chama-se Nelson, agora o sobrenome dele não está me ocorrendo no momento. E era um sujeito muito engraçado também, só muito alegre, como todo carioca costuma ser. Para um pouco. Da morte da mulher dele, ele levou alguns anos namorando uma tia minha, irmã da mulher dele que morreu, que por sinal era poetisa também, fazia versos, vamos dizer, caboclos, espontâneos. Chamava-se, tinha o apelido de Candoca. O nome dela era Jaci. Jaci quer dizer, é o nome da lua, não sei se você sabe disso. E ela tinha o apelido de Candoca. Era uma mulher bonita, sabe, de cabelos bem pretos. E com ela cuidou muito dos filhos dele. Quando a mulher faleceu, eles passaram a viver na casa do meu avô, na rua Helvécia, quase na esquina da Alameda dos Andradas. E o Cassiano, quando via que os filhos dele estavam muito contentes, muito alegres, que bem cuidados, acabou se namorando da Jaci e acabou casando com ela. E foi muito feliz com ela. E acho que ele até ajudava essa minha tia a adquirir um certo conhecimento da arte poética, sabe? Mas ela era uma poetisa espontânea. Eu tenho até um livro dela, se querendo qualquer dia você leva para você ver. O Cassiano deve ter ajudado em alguma coisa, porque ela nunca se dedicou à poesia assim como os poetas costumam fazer. Era uma mulher inteligente, mulher que lia, culta também. Passaram a viver uma parte da vida deles na França. O Cassiano foi chefe do escritório comercial do Brasil lá na França. E ela conviveu com os franceses, estudou bastante lá a língua francesa, falava francês muito bem, o Cassiano também. Depois que eles voltaram para o Brasil, eles foram morar no Rio de Janeiro. Ele comprou uma casa lá na Avenida um apartamento na Avenida Copacabana. Eu estive lá e vi que ele tinha uma biblioteca muito grande lá. Fiquei admirado de ver quanto livro ele tinha lá. E eu, se pudesse ter isso aí, hein? Só livro de arte, literária, livro de poesia, livro de caráter, natureza jurídica, nenhum. Tinha lá a Constituição, isso tinha. Mas comentários e livros de autores estrangeiros, tudo isso,
Não tinha nada. É porque ele não tinha vocação mesmo para advocacia. E dizem que ele era uma pessoa muito sedutora, né? De certa forma, até um pouco mulherengo. O senhor tem alguma coisa a dizer a respeito disso? O que eu posso dizer para você é que ele sempre foi muito mulherengo, sabe? Apesar de ele ser marido da Candoca, ele já tinha, acho que consta que ele já tinha suas amantes por aí, viu? E uma delas dizem que foi a Cecília Meirelles. Dizem, não sei se é verdade. Agora eu sei que ele teve outras também. E essa mulher que casou com ele depois da morte da Candoca, da Jaci, que era uma jornalista aí, ele já era amante dela também. Não era uma mulher assim de chamar atenção, mas era uma mulher inteligente, mulher culta, e tinha seus dotes também de beleza. Mas nessa altura ele já estava maduro, não podia escolher mocinhas para conviver com elas, né? Nem acho que para manter um relacionamento assim do ponto de vista do sexo com elas. Teve alguma influência na sua vida pessoal, assim, essa convivência com o Cassiano, essa poesia filosófica dele? De cunho filosófico, quando ele estava amadurecido para a vida, então os temas com que ele se preocupava eram temas de fundo filosófico, sabe? Que faziam você pensar. Tanto que eu tive uma surpresa na minha vida, juro por Deus que é verdade isso. Eu nunca imaginei que quando o Cassiano morreu e o Estado se encarregou de noticiar a morte dele, o Estado publicou justamente os poemas de que eu mais gostava e vivia declamando dele. Você querendo, você pode procurar o Estado. Eu tinha guardado isso, depois o jornal sumiu. Um agora é tarde, é muito tarde. O outro é esse, o relógio. O outro era... Poxa vida. Agora também estou esquecido. Eram uns 4 poemas dele, que um deles era Se Cantar a Rosa Canta. Natural com outra rosa florindo em seu galho. Veja como ele emprega os verbos. Vagarosa como o rio correr, vagarosa como o rio correr. Parece que você está vendo o rio correndo, não é? Então, isso aí, fizeram um elogio tremendo para ele. E justamente as poesias de que eu mais gostava, o Estado publicou. Eu nunca tinha tido conversa com ninguém do Estado, nunca fui entrevistado pelo Estado. O senhor acha que ele era um existencialista antes mesmo da filosofia surgir como existencialismo? Não, eu sei que, olha, o que eu sei do Cassiano é que ele tinha muita admiração pelo pai do existencialismo. Isso eu sei que ele tinha. Agora, se no fundo ele era existencialista mesmo, assim, por convicção, eu acho que não, porque eu vi umas vezes ele criticar o pai do existencialismo, que é esse francês aí, casado com aquela poetisa também, né? Ele criticou, sabe? Mas disse que foi uma contribuição que a França deu para o mundo através do existencialismo, que vai persistir por toda a vida, porque o ser nunca tinha sido tão... O ser e o dever ser nunca foram tão bem investigados como pelo o Sartre, né? Que é o pai do existencialismo. E ele viveu na França lá, conviveu com os escritores franceses lá, acho que ficou conhecendo a obra do Sartre como ninguém, né? Então eu não sei se ele concordava com muita coisa que o Sartre, muita conclusão que o Sartre tirou, né? Mas ele se deixou influenciar muito pelo Sartre, viu? Isso não impedia que ele tivesse a opinião própria dele e a visão crítica que ele tinha do Sartre, né? Diante de coisa tão doída, conservemo-nos serenos, pois cada minuto de vida nunca mais é sempre menos. O ser é uma face do não.